Nesse encontro eu vou compartilhar com vocês algumas informações sobre sistemas lineares. O que são sistemas lineares de equações? Um sistema de equações é denominado linear quando todas as equações são polinomiais do primeiro grau. Então todos os polinômios são do primeiro grau. Um sistema de equações não é linear quando pelo menos uma das equações não é do primeiro grau. Então, se uma das equações foi elevada a um expoente que não é 1, esse sistema não é linear. Ele é não linear, tem outro método de resolução. Ok? Então, nós vamos trabalhar basicamente com sistemas lineares que têm resolução que tem elevada ao expoente 1, que tem resolução por esse nosso método. O que representa um sistema linear de equações? Considere o seguinte sistema linear de equações. Então, temos y menos x igual a 1, y mais x igual a 5. Então, esse é um conjunto de equações que montam um sistema. Porque equações lineares podem não montar um sistema de equações lineares. Podem ser equações que não têm conexão. Se eu isolar uma variável, no caso y aqui, eu vou ter y igual a 1 mais x e y igual a 5 menos x. Eu não vou parar para fazer toda essa análise, mas é importante que você faça esses isolamentos manuais, parando o vídeo, que isso é muito importante. Então vamos lá. Aqui eu tenho o eixo x, eixo y, e eu tenho essa equação traçada e essa equação traçada. Então eu tenho duas equações de primeiro grau aqui. Essas duas equações têm algo em comum. Elas nunca se encontram a não ser num único ponto. Esse ponto de encontro... Ah tá, eu estou falando das propriedades, mas vamos deixa o ponto para depois. Vamos lá, então eu tenho duas equações. Agora, se nós trocarmos essas variáveis por genéricas, então vamos lá. Considere a troca do y por x1 e x por x2. Teremos a mesma representação. Então, y menos x igual a 1, y mais x igual a 5. Se eu trocar isso por outras variáveis e eu plotar, as duas equações, os dois gráficos terão a mesma estrutura, porque eu estou apenas mudando o nome das variáveis, eu não estou alterando o valor do sistema de equações. Ok? Por isso que muitas vezes a gente vai ver x1, x2 e y e x, para facilitar a escrita. Agora, se eu reordenar o sistema de equações, por exemplo, se eu trocar a equação de baixo com a de cima, eu mudo ali a posição, não altera o sistema. Então, ó, y mais x igual a 5, y menos x igual a 5. Se eu mudar a ordem, eu não altero as equações. Se eu multiplicar também as equações por um valor, eu também não altero o sistema linear. Por exemplo, a equação inicial permanece y menos x igual a 1, e a de baixo eu multiplico por 10. Se eu fizer isso, quando eu graficar as duas equações, elas vão ser a mesma coisa. Aqui, ó, o y igual a 5 menos x e é multiplicado por 10 tem a mesma grafia, ok? Agora, o ponto de interseção. O ponto de interseção entre essas duas retas, o ponto de interseção entre essas duas retas é comum. Por isso que é a interseção. Esse valor é chamado de solução do sistema linear. Por quê? 2 e 3. Se eu pegar o 2 e o 3 e substituir aqui, ó, y3 e x igual a 2, ele vai dizer que o resultado é 1 igual a 1 e 5 igual a 5. Então, se eu pegar esses valores e substituir em todas as variáveis, em todas as equações, e eles derem as duas igualdades iguais, ele vai dizer que o sistema foi resolvido através desses valores. Não se enganem. Os valores que vocês encontram podem atender a primeira equação e a segunda equação, mas podem não atender a terceira e quarta num sistema de 4 equações, ok? Tem que ficar muito atento a isso. Agora nós revisamos agora algumas transformações elementares. Por exemplo, denominamos transformações elementares as operações sobre um sistema linear que não alteram o seu resultado, como já foi apresentado. Então eu apresentei aqui algumas, trocando os nomes, trocando os valores e multiplicando. Trocar a ordem das equações do sistema, multiplicar uma equação do sistema por uma constante.
igual foi exemplificado, e adicionar duas equações válidas ao sistema. Essas operações elas não alteram o sistema linear. Essa última de adicionar duas equações nós não vamos ver agora, porque não nos interessa ficar fazendo esse estudo de acrescentar equações. Isso tudo está aqui nessa página do livro texto, ok? Agora, se eu tiver um sistema linear com 3 ou mais equações, por exemplo, considere o seguinte sistema linear. Eu tenho esse sistema linear, que é um exemplo do livro. Eu tenho x1, x2 e x3, e esses valores que vocês estão vendo. Se eu substituir o x1, x2 e x3 por x, y, z, eu não altero nada, eu estou só mudando o nome para simplificar. E se eu isolar o z, eu vou ter z em função de duas variáveis. Isso me gera o gráfico de 3 planos. O gráfico desses 3 planos tem um ponto de interseção. O ponto de interseção entre esses 3 planos é chamado de solução do sistema de equações lineares, no caso, com 3 equações. E esse número de equações pode ser mais, não importa o número de equações. Mas o número de equações tem que ser o mesmo número de variáveis para a gente resolver o nosso contexto. Aqui nós temos uma informação muito importante. É fundamental o claro entendimento desses símbolos. Variáveis são padronizadas, A e B. A à esquerda da igualdade, B à direita da igualdade. O I quer dizer linha, o I vai variar de 1 a N. O I quer dizer linha. E o N e o J quer dizer coluna. Então eu tenho linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. É muito importante entender esse posicionamento de N equações no caso. Aqui eu tenho linha, coluna, diagonal principal, diagonal secundária. Ok? Então o A22 representa o elemento da linha 2, coluna 2. Essa aqui é a notação em soma. Ou seja, se eu pegar uma soma de todas as colunas de uma linha fixa, variando a coluna, eu tenho a soma de A vezes x, somando com A vezes x, somando com A vezes x. Essa é a notação em função de somas. Essa notação é muito importante em termos computacionais. A outra notação é a matricial, onde o A é uma matriz, n por n, nós podemos ver aqui uma matriz n por n, e o B é um vetor n por 1, vetor n linhas para uma coluna, ok? Essas duas notações são muito importantes, a matriz n por n e o vetor n por 1, onde n é o número de equações que é o mesmo número de variáveis, ok? Se uma equação faltar uma variável, o nosso sistema não tem solução nessa abordagem que estamos trabalhando aqui não. Agora nós vamos caminhar para um exemplo de aplicação de sistemas lineares. Então vamos lá. Inúmeras são as aplicações. Então vamos escolher uma que está um pouco mais relacionada à nossa área. Existem 3 poços de petróleos em regiões diferentes. Diferentes regiões do mundo ou do país, aí não importa não. O material coletado em cada um tem diferentes concentrações. Então eu vou pegar um material bruto em cada um. Então ele tem concentrações de substância A e B diferentes, em função de fósseis e tudo mais, de petróleo, ou de água, ou de qualquer outro material. Até a água do mar, em diferentes boa parte do oceano, tem concentrações de substâncias A e B diferentes. Poderia ser um solo também, não importa não. Um tanque recebe o petróleo dos 3 poços, mas antes do refino precisa obter uma mistura com uma concentração escolhida, ou seja, quando eu vou misturar isso, eu tenho que ter uma concentração específica. Em cada 1 litro de petróleo do tanque que será refinado, quanto petróleo de cada poço se deve colocar. Então, na hora do refino, eu vou fazer uma junção de diferentes tipos de petróleo, eu tenho que entender quanto de cada um. É aí que eu vou equacionar. Então, vamos lá. Eu tenho 3 poços. A concentração da substância em A em cada poço, então eu tenho 3 concentrações conhecidas, de A e B. Quantidade de cada poço, eu não sei a quantidade que vai vir de cada poço. E as concentrações no tanque de refino, que é o C, A e CB. Então, ou seja, eu preciso saber as concentrações finais. E a quantidade total vai ser 1 litro.
As concentrações do material após a mistura vão ser essa aqui. Então eu vou misturar a quantidade do poço 1 com a concentração de A do poço 1. Eu vou misturar a quantidade do poço 2 com a concentração de A do 2. A quantidade do poço 3 com a concentração de A do 3. Essas concentrações de cada um eu conheço. Também eu vou misturar do poço 1, a quantidade 1 com a concentração de B do poço 1. Então eu sei isso de cada um deles. E as quantidades totais têm que dar 1. Fazendo o entendimento matemático dessa forma, eu percebo que isso naturalmente é um sistema linear. Agora, para eu fazer essa simulação, eu considerei que cada poço tinha uma concentração de A e cada poço tinha uma concentração de B. E os valores finais das concentrações que eu desejo, A e B. Então essas aqui são as concentrações finais. Agora, quanto de cada um misturado vai dar a concentração de B, quanto cada um misturado vai dar a concentração de A. Eu tenho que montar um sistema porque tudo tem que estar amarrado. Eu não posso ter quantidade diferente de 1 litro, eu não posso ter quantidades do B diferente que vai afetar a quantidade de A. A quantidade de A afeta a quantidade de B. Se eu resolver esse sistema linear, eu vou perceber que essas quantidades vão me dar 1 litro. Cada quantidade dessa de 45 do poço 1, 25 do 2 e 29 do 3 vão me dar as concentrações que eu preciso de A e B. Essa é uma aplicação extremamente importante de sistemas lineares. Nesse problema aqui, eu só faço um comentário, que não vai ser o nosso foco de estudo, que chama-se envoltório convexo dos pontos, que são os limites aonde as simulações permitem solução. Mas é só para vocês entenderem que existem algumas limitações quando a gente faz uma análise real de modelagem matemática ou de resolução de sistemas lineares, que são os envoltórios convexos de cada uma das equações. Ok? Isso é muito importante a gente saber. Tranquilo? Então esses slides vão estar disponíveis e qualquer dúvida a gente vai acrescentando nos vídeos posteriores. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, obrigado.